Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na verdade, esse aqui é o segundo vídeo da aula 35. Só conferir, confirmar aqui, ó. A gente está estudando distância entre um ponto e uma reta, tá? E a gente está resolvendo exemplos, ok? Então, ó, aqui nesse exemplo, ó, tem dois itens A e B. Em cada item são dados um ponto e uma reta e é para a gente determinar a distância entre eles, tá? Bom, note que no item A reta R, né? A gente pode colocar as equações na forma planar, né? Que é assim: x é 2y menos 3 e o x também é igual a 2z menos 1. Tá? Se quisesse colocar 2y menos 3 igual a 2y menos 1 também podia. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar dois pontos dessa reta, tá? Como é que eu faço isso? Atribui um valor para o x, por exemplo, né? Ó, nossa, aqui é tranquilo, né? Para cada valor que eu colocar do x, na primeira equação me dá um valor para o y e na segunda equação me dá um valor para o z, tá? Então, vamos lá, se o x for menos 1, por que eu peguei menos 1? Porque eu não peguei 0, porque se eu pegar 0 vai dar uma fração ali no y e no z e vamos tentar evitar, né? Se o x for menos 1, então a primeira equação fica assim, ó, menos 1 é igual a 2y menos 3. Então 2y vai ficar menos 3 mais 3, que é 2. Ou seja, y é 1. Na segunda equação fica assim, y é igual a 2z menos 1. Ou seja, 2z é igual a 0 e consequentemente z é igual a 0. Então desse modo já encontramos um ponto, né, da reta R, que é o ponto A de coordenadas menos 1, 1, 0. Agora, para encontrar o segundo ponto, repete o processo, tá? Agora, só que em vez de escolher x igual a menos 1, né, tem que escolher outro número. Vamos pegar x igual a 1. Primeira equação, deixa eu só abrir um espaço aqui. Primeira equação fica 1 igual a 2y menos 3. Então 2y é igual a 4 e consequentemente y é 2. Segunda equação vai ficar 1 é igual a 2z menos 1. Então 2z é igual a 2 e assim o z é 1, né? Desse modo, o ponto B ele terá coordenadas 1, 1, 2, 1. Agora a mesma coisa a gente fez no último exemplo, tá? Calcula o vetor AB, calcula o vetor AP, faz produto vetorial AB, AP e daí joga na fórmula da distância, né? Temos que AB é B menos coordenadas de A. Então o vetor AB será 1 menos menos 1. 2, né? Que é 1 mais 1. 2 menos 1. 1. 1 menos 0. 1. Vetor AP, a gente faz P menos A, né? Cadê o P? É o 0 menos 1, 0. Menos o A, que já está aqui, ó, é menos 1, 1, 0. Então 0 menos menos 1
é 0 mais 1, que é 1, menos 1, menos 1, é menos 2, 0 menos 0, 0. Agora o produto vetorial entre eles, né? AP vetorial AB, isso é o determinante da seguinte matriz. Primeira linha IJK, segunda linha AP, é 1 menos 2, 0. Terceira linha AB, 2, 1, 1. Calculando a determinante, então, a gente vai encontrar o seguinte. Ó, menos 2i, né? No J, 0, menos 1. E no K, vai ficar 1 menos 4. 1 mais 4, 5. Então, ó, agora a gente já pode jogar na fórmula da distância, né? Portanto, a distância entre o ponto P e a reta R, né? Vai ficar assim, a norma de AP vetorial AB dividido pela norma de AB. Então a distância do ponto P até a reta R, né, vai ficar norma de AP vetorial AB. Vamos lá. Acabei de calcular aqui, né? Pega essas três coordenadas, eleva todas ao quadrado, soma e extrai a raiz quadrada do resultado. Então é menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. E o AB é esse vetor 2, 1, 1. Então é 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Numerador, vamos lá, 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Denominador, 4 mais 1 mais 1. Ou seja, a distância é raiz quadrada de 30 dividido pela raiz quadrada de 6. Dá para simplificar esse número aí, né? Porque o 30 é 5 vezes 6, né? Desse modo, a gente pode escrever a raiz quadrada de 30 como raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 6. Aí, essas duas raízes vão dividir, vai dar 1. Desse modo, a distância, né, entre o ponto P e a reta R é raiz quadrada de 5. Certo? Vamos fazer mais um exemplo, né? É igual, tá? Se você já entendeu, não precisa nem assistir mais esse vídeo aqui. Mesma ideia. Dado o ponto P, a reta R, a gente vai encontrar primeiro dois pontos da reta R. Calcula os vetores, vou chamar de A e B. Calcula os vetores A, AB, AP. Produto vetorial entre AP e AB. Aí joga na fórmula, tá? Basicamente continha, né? Então, no item B, a reta R, né? Ela é assim, né? X é igual a 2y e o x também é igual a 3z. É só olhar a equação aqui, ó. Essa aqui na verdade eu vou até fazer diferente. Vou colocar na forma... Tá na forma simétrica, né? Se olhar no exercício, tá assim, né? X é igual a 2y, que é igual a 3z. Se for colocar na forma simétrica para aparecer o vetor... vou fazer de forma diferente aqui. Vou usar o vetor diretor.
Olha só. A gente tem que colocar na forma simétrica, lembra? Era assim, x menos x0 dividido pelo m, y menos y0 dividido por n, z menos z0 dividido por p, sei lá. Ou era ABC embaixo, não lembro. Então, ó, quando a gente faz isso, x0, y0, z0 é um ponto da reta, né? E MNP, as coordenadas, formam um vetor diretor da reta. Então a gente tem que pôr nesse modelo aqui. Ó, note que o x, ele pode ser escrito como x menos 0 dividido por 1. Ó, 2y, você até pode escrever assim, 2y menos 0 dividido por 1. Mas isso aqui não está na forma padrão, tá? O 0 eu não posso falar. Eu tenho que deixar y menos alguma coisa dividido por outro número, tá? Então, para assumir com esse 2 aqui, ó, a gente vai dividir por 2, tanto no numerador quanto no denominador. Então, 2y dividido por 2 é y. Aí, o denominador que era 1, dividido por 2 fica meio. Aí aqui menos 0, né? 3z também, ó. Só agora divide por 3. Então vai ficar z menos 0 dividido por 1/3. Só dar uma conferida aqui. Isso. Então, portanto, olha só, olhando para essa equação da reta R, né, na forma simétrica, ó, um ponto tem coordenadas 0, 0, 0, tá? Então, o ponto de coordenadas 0, 0, 0, né, a origem, que está na reta R, e um vetor diretor dessa reta é o vetor 1, meio, 1/3. Tá? Então a gente pode jogar naquela fórmula a segunda fórmula lá para calcular a distância de ponta reta. Isso é norma de AP vetorial R dividido pela norma de R. Basicamente já calculei o vetor AB aqui, tipo, mais rápido, tá? Mas no final das contas é a mesma coisa, tá? Se eu quisesse encontrar outro ponto da reta R, fazer o vetor AB, você ia encontrar um outro vetor diretor e ia dando a mesma resposta, tá? Então lá, primeiro eu tenho que fazer o vetor AP. O vetor AP é as coordenadas de P, que são aqui, ó, 1, 0, 1, menos A. A é a origem, né? Ou seja, então é o vetor tem as coordenadas do ponto P, né? Aí quando a gente faz AP vetorial R, aí isso aqui vai dar umas continhas mais chatas, né? Até abrir um espaço maior aqui. IJK, AP é 1, 0, 1. E o vetor R tá aqui, né? 1 meio, 1/3. Vai ficar mais chatinho por causa dessas frações aí. Então isso aqui fica determinante. Determinante não. Vamos lá, o I. 0 menos meio. Agora no J. 1 menos 1/3. E no K vai dar meio menos 0, né? Então meio. Um é 3/3, né? Então 3/3 menos 1/3 é 2/3. Então esse aqui é o ponto, é o vetor menos meio, 2/3, meio. Então, desse modo,
a distância do ponto P à reta R, né? É a norma de AP vetorial R dividido pela norma do vetor R. Então a distância do ponto P à reta R, AP vetorial R está aqui, né? Então é só ver um negócio, 1/3 mesmo, né? Então aqui meio ao quadrado, 2/3 ao quadrado, meio ao quadrado. Aí coloquei errado, né? Esse aqui é o R. Não, tá certo. É o AP vetorial R. E o R tá aqui, ó. 1 meio, 1/3. 1 ao quadrado, meio ao quadrado, 1/3 ao quadrado. Aí a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui. Bom, vamos lá então, né? A distância do ponto P à reta R vai ficar assim. Menos meio ao quadrado é 1/4. 2/3 ao quadrado é 4/9. Meio ao quadrado, 1/4. No denominador vai ficar 1 ao quadrado é 1. Meio ao quadrado é 1/4. 1/3 ao quadrado é 1/9. Aí tem que extrair raiz quadrada aqui em ambos, né? Mínimo múltiplo comum entre 4 e 9 é 36, né? Então 36 por 4, 9. Vezes 1, 9. 36 dividido por 4. Por 9, 4. Vezes 4, 16. 36 por 4, 9. Vezes 1, 9. Denominador análogo, né? Mínimo entre 4 e 9 é 36. 36 dividido por 1, 1. 36 vezes 1, 36. 36 por 4, 9. Vezes 1, 9. 36 dividido por 9, 4 vezes 1, 4. Desse modo, a distância do ponto P até a reta R, né? O numerador fica 9, 1, 16, 25, 34. Dividido por 36, raiz quadrada. Denominador vai ficar 36 mais 9, 45, mais 4, 49. Bom, fazendo as contas, ó, vai ficar raiz de 34 dividido pela raiz de 36 é raiz de 34. Raiz de 36 é 6. Denominador vai ficar raiz de 49 é 7. A raiz de 36 é 6. Aí aqui a gente tem duas frações, né? Dividindo uma pela outra. Como a gente faz divisão de frações, né? É só numerador, você vai multiplicar pelo inverso do denominador. Né? Então 6 dividido por 6. Então no final a gente descobre que a distância do ponto P até a reta R é raiz de 34 dividido por 7. Tá? E aqui já não dá mais para simplificar, né? 7 é primo e 7 não divide 34. Ok, gente? Então, ó. Esse segundo exemplo aqui eu acabei fazendo diferente do que eu tinha preparado aqui para usar o vetor diretor, né? Então, basicamente, a gente tem duas formas de determinar a distância entre um ponto e uma reta dada, tá?
Na verdade são 3, né? Se eu souber o ponto Q aqui do desenho, né? A projeção do ponto P na reta R. Mas isso aqui no final das contas é só distância entre dois pontos. Então a gente nem conta. A primeira maneira é calculando essa fórmula. Para isso eu tenho que saber dois pontos da reta R. Ou usando essa fórmula azul, é um segundo método. Para isso eu tenho que saber um ponto da reta R e um vetor diretor. Ok? Bom, gente, até o próximo vídeo. Aí no próximo a gente faz um exemplo aí mais elaborado. Provavelmente vai ficar bem grande esse vídeo, tá? Até lá então.